Nada além de um golpista, só isso, é só isso que ele era. Talvez você tenha ouvido falar de um personagem chamado Carlos Lacerda. Nunca ouviu falar? Carlos Lacerda foi um político do Rio de Janeiro, jornalista, um intelectual, e sim, ele se envolvido em duas tentativas de golpe no Brasil. Uma primeira tentativa de golpe foi contra o JK, gravei um vídeo sobre isso. O general Lott impediu esse golpe, um general de cunho legalista. O Carlos Lacerda e um pequeno grupo de militares, na época era minoria, quis impedir a posse do governo JK, governo legitimamente eleito. O Lacerda foi o maior opositor do Vargas, foi um opositor contundente, um opositor bastante ferrenho, e aliás ele era muito bom de discurso, e um dos caras que pressionou tanto a crise política no colo do Getúlio Vargas que levou o presidente ao suicídio. Na esteira, a eleição do JK, para ele, Lacerda, foi quase que uma coisa ofensiva. Ele tentou impedir a posse do JK. O golpe fracassou, o general Lott, repito, impediu esse golpe e o Lacerda é obrigado, inclusive, a fugir do Brasil. Ele fica um tempo em Cuba, depois ele volta para cá. Por falar em Cuba, o Lacerda era um anticomunista ferrenho. Nessa época que ele foi para Cuba, Cuba não era comunista, tá? E ele, curiosamente, começou a sua carreira política na esquerda. Ele era da Aliança Nacional Libertadora. Ele chegou até a ser mais ou menos contemporâneo do Luiz Carlos Prestes, que foi um dos maiores líderes comunistas do Brasil. E ele muda totalmente aí, né, vai para o outro extremo, vira um anticomunista ferrenho, antitrabalhista, anti-Vargas, né, tenta dar esse golpe no JK, dá errado, e aí o Lacerda volta para o Brasil depois desse exílio curto em Cuba, e continua fazendo oposição ao JK. Diga de passagem, foi uma das pessoas que mais criticou a construção de Brasília. No outro aspecto da vida do JK, aliás, desculpe, do Lacerda, ele tenta mais uma vez fazer um golpe, só que dessa vez deu certo. Ele é um dos articuladores civis do golpe de 64, que foi contra o João Goulart. Então, o Lacerda, sim, esteve envolvido em tentativa de golpe antes, que deu errado, e tentativa de golpe depois, que deu certo. Mas ele não é só um golpista, não, porque em 64 ele apoia o golpe dos militares, mas pouco tempo depois ele se volta contra os militares. E olha a coisa curiosa, ele vai tentar fazer uma aliança política com o JK. Exatamente, o mesmo JK que ele tentou derrubar antes, ele faz uma aliança política com o JK para tentar tirar os militares do poder, também dá errado. E por último, Lacerda foi o proprietário da editora Nova Fronteira, uma das editoras mais interessantes e mais sofisticadas do Brasil da época. Quando eu fui escrever meu livro aí de República, eu tive que estudar e pensar sobre essa figura, o Carlos Lacerda, e realmente uma figura bastante polêmica, bastante complexa e difícil da gente resumir em meia dúzia de palavras. Sim, ele esteve envolvido em tentativa de golpe, isso ninguém pode negar, mas ao mesmo tempo ele era um anticomunista com um pé lá atrás na sua juventude no comunismo, uma pessoa que tinha uma oratória forte, poderosa, era um político realmente brilhante, concordando ou não com as ideias dele, mas uma pessoa muito culta, muito sofisticada, dono de uma editora muito sofisticada e podia fazer tanto oposição a um determinado grupo político, como ao contrário, mudar de lado muito rapidamente. É um personagem polêmico, um personagem complexo, e num livro de história do Brasil, a gente nunca deve simplificar. Lacerda, para mim, não é um cara 100% golpista. Posso não concordar com ele em algumas coisas do que ele fez, mas resumir como sendo apenas isso, não, ele não era. Ele era mais do que isso.